Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Aos nossos amados aqui, pela gravação, graça e paz. Vamos estar... Vou desligar aqui, senão fica estreito. Cadê? É aqui? Pronto. Aí. Desligar o ventilador ali, senão a garganta... Eu não aguento até o final. Né? Mas a gente vai até mais ou menos 12:30, 1h. Então a voz... Amém, irmãos? Amém. Alguns e outros disseram não. Amém. Vamos ao tema da nossa mensagem nessa manhã. Olha lá. Deus não precisa do seu sacrifício. Eita! O irmão mandou ir ali no depósito pegar um barrote. E eu, não, hoje é só rosas, vermelha, branca, cheiro suave. Tem espinho não, hoje não tem espinho não. A não ser que você tome para você. Aí, amém. Glória a Deus. Então é lá. Deus não precisa do seu sacrifício. Ou Deus não quer sacrifícios de ninguém. Vamos ao versículo Oséias capítulo 6, versículo 6. Olha lá, Oséias 6, versículo 6. Essa tradução aqui, ela é bem clara, bem objetiva, para que a gente entenda melhor o que vai ser dito aqui. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. Já está de acordo com o tema. Sim ou não? Sim. Então, você já entende aqui que Deus não quer. Oséias 6,6. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aquilo que você oferece, aquilo que você faz para chamar a atenção de Deus. O interessante aqui é que fala que você tem que ter o conhecimento de Deus. Aí cai por terra, como diz os irmãos, a questão do sacrifício, que você acha que se você fizer, Deus vai aceitar. Não é que é porque eu queria ter um carro novo, que eu estou com um velhinho há muito tempo, e eu subi a escada de 135 degraus de joelho para ter o carro novo. Você vai perder seu tempo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é imutável em seus propósitos. E não é o seu sacrifício que vai mudar os propósitos de Deus na sua vida. Porque tudo já está escrito e determinado para aquilo que vai acontecer contigo. A questão, é só questão de quê? De tempo. Mas até lá, você vai viver uma vida de quê? De sacrifícios? Para agradar a Deus? Porque sacrifício você tem que fazer, mas é carnalmente, humanamente falando. Você precisa se sacrificar para acordar cedo, e aí vai. Aí beleza. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com sua vida pessoal, sua vida própria. Se você não acordar cedo, você vai chegar tarde no trabalho e vai perder o emprego. Se você não estudar, se sacrificar para ficar ali horas e dias estudando, você não vai alcançar o seu objetivo. É um sacrifício, mas é um sacrifício humano, carnal. Não tem nada a ver com Deus.
Deus quer saber que você está estudando para se formar como médica, varoa. Isso é coisa natural da sua vida, você tem que fazer. Ou você acha que vai descer anjo do céu dizendo: olha, irmão Sandrinho, aqui, meu irmão, tá tudo pronto, é só você ir. Vai morrer no sofá, na cama, na rede, esperando, que não vai descer anjo do céu para fazer nada. Então Deus, Ele não quer o seu sacrifício. O que Ele quer é que você venha ter conhecimento dEle. Porque a Deus não se busca, a Deus se conhece. No sistema religioso a gente aprendeu a buscar a Deus e não conhecê-lo. Na graça você aprende a conhecê-lo e não buscá-lo. Por isso que ele diz lá, ó, está na Bíblia, viu? Vai dizer que eu estou inventando, olha lá, está na Bíblia, Osés, ou não tem aí Osés na sua Bíblia? Olha lá. Porque eu não quero a misericórdia. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, quando você abre lá em Hebreus 10:10, Hebreus 10:10, olha o que lá vai dizer. Vou para aqui, depois eu venho para aqui. Vamos lá. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, não somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez. Que Ele fez uma vez. Porque Jesus Cristo fez o que quis, que Deus quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então aqui a gente aprende que o único e perfeito sacrifício em que Deus aceitou foi a morte e ressurreição de Cristo na cruz. Esse foi o único sacrifício em que Deus aceitou. De lá para cá, nenhum mais. Hebreus 10:10. O único e definitivo sacrifício em que Deus aceitou foi a morte e ressurreição. A morte de Cristo e a sua ressurreição. E acabou. Então não adianta você fazer 3 meses de jejum nas madrugadas. Não adianta. Você vai perder seu tempo. Você vai emagrecer, vai ficar desnutrida por falta de alimento, de água e etc. Vai ficar fraca. Lembro que a minha cunhada disse que ia emagrecer, aí parou de comer carboidrato, proteína, aí deu-lhe uma, caiu no banheiro, bateu a testa e quebrou. Eu digo, tá vendo? Como é que você vai emagrecer desse jeito, mulher? Tirou tudo, ficou fraca, frágil, porque é isso que o jejum vai causar em você, nada mais. Esse jejum seu não vai chamar a atenção de Deus, não vai mudar nada na sua vida, porque Deus não precisa desse seu sacrifício para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Não tem, meu irmão. Mas é porque lá no sistema, o sistema ensina muitas coisas que você acha que Deus está no negócio, mas Deus não está. Então não adianta esse jejum de 3 meses nas madrugadas, não adianta aquele jejum que eu fazia. Eu ficava o domingo todo sem tomar café, sem comer meio-dia, nada, porque eu ia pregar de noite. E quando chegava lá, para eu pregar aquilo que eu preparei, Deus mudava tudo. Então não adiantou. Fiquei foi com fome. Então não adianta esse jejum de 3, 2, 1 mês, não adianta, meu irmão, que você não vai
Porque Deus não quer esse sacrifício seu. Fazer fogueira santa de Israel, quem já se viu isso? Isso é coisa da carne, isso é coisa do homem, para arrancar seu dinheiro. Porque se você consegue alcançar algo através daquele ato que você está fazendo, você vai memorizar, vai ter a consciência que ganhou por causa daquela fogueira santa que você fez. E aí você engrandece o homem que criou e vira presa fácil deles. Então não adianta esse negócio de jejum, de fogueira santa, peregrinação, ir ao monte orar, vai de manhã e volta de noite. Quando volta, já volta com a namorada. Quantos aqui digam amém? Ninguém. Aqui ninguém. Sobe um monte para buscar a Deus. Quando chega lá, arranja a namorada. Ué, mas tu não foi orar, homem, né? Mas eu cheguei lá, conheci uma varô e foi bênção, varão. Então subir monte é um sacrifício em vão diante de Deus. E orar em monte, jejuar, fazer o que você quiser lá no monte. Agora, engraçado, onde é o monte? O monte é sempre na Lagoa da Baité, né? Sei lá, que ele diz que é um morro que tem ali. O monte é sempre ali e não muda, não. Agora tem outros sacrifícios que eles são piores do que esses aqui. Porque eles dizem que estão na Bíblia. Se está na Bíblia, você tem que praticar. Mas a Bíblia não é uma regra de doutrina para a nossa vida, porque nem tudo lá se aplica à nossa vida. Aí eles dizem que o sacrifício de você tomar a ceia uma vez por mês é um bom, um ótimo e positivo sacrifício diante de Deus. Só que quando você vai lá pesquisar, ler direitinho, a ceia em que eles praticam aí de pão e suco não tem nada a ver com aquilo que realmente era a ceia. Então, além de fazer tudo errado, Deus não vai operar na sua vida, porque você toma um copo de suco e come um pedacinho de pão que o homem diz que consagrou a Deus. O homem diz que é o corpo de Cristo. O homem diz que é o sangue de Cristo na sua vida. Aí você vai, toma, come, crendo que realmente é. Ah, irmão, mas é pela fé. Não, não foi isso. Você adquiriu porque chegou o tempo de Deus na sua vida de você adquirir. Você se esforçou e você adquiriu. Tem nada a ver com sacrifício de ceia para que você venha a ser o que você quer ser ou ter o que você quer ter. Não tem nada a ver. Porque esse sacrifício de pão e vinho todo mês é coisa carnal, é coisa do homem. E eu comi e fiz isso muitos anos, como talvez você também. Mas Deus, Ele não quer, Ele não precisa desse sacrifício da sua parte. Mas eles ensinam que estão na Bíblia. Então tomar ceia uma vez no mês, eles dizem que é sacrifício para chamar a atenção de Deus e para alcançar aquilo que queremos. E o outro é ser dizimista fiel da casa de papai. Esse aí é mais rigoroso do que a ceia. Porque na ceia eles dizem que você, quando toma todo mês, você tem uma comunhão com Deus. É um sacrifício que faz você ter uma comunhão com Deus. Mas que comunhão? Porque a nossa comunhão com Deus, ela é chamada de espiritual. Espiritualmente, não carnal. O homem não tem comunhão com Deus carnalmente falando ou humanamente falando, porque Deus não trata com a carne. E como é que você vai ter comunhão com Deus que é espírito em carne? Seu analfabeto. Desculpa a expressão. Porque isso é ser analfabeto, é ser burro, irmão. Porque a Bíblia é clara, é só você ouvir, ler, pesquisar, questionar aquilo que está sendo pregado, ensinado, meu irmão. Porque senão tu vai ser uma marionete, fantoche,
Tu vai ser igual as ondas do mar, que é levada para tudo quanto é canto. Tem que acordar, irmão. É por isso que pregamos a graça de Deus, cada um de sua forma, mas passa aquilo que é verdadeiro para a sua vida, para que você acorde e desperte. Então, ser dizimista fiel não tem nada a ver em chamar a atenção de Deus. Você está dando é seu dinheiro. Eu dei, olha rapaz, eu dei muitos anos meu dinheiro. O meu da varoa, juntava, fazia o pacote e aí dava. Hein, varão? Foi muito dinheiro, hein? Se fosse fazer a conta, eu ia botar na justiça correção, juros e correção monetária. Eu ia ficar bem. Foi muito dinheiro, foi 18 anos, varão. Todo mês. Acreditava que eu estava fazendo um sacrifício para Deus. Eu acreditava que eu ia alcançar os meus objetivos, porque eu era fiel a Deus. Contei aqui que uma vez vindo de casa para a lotérica, que quebrou a sandália. Eu digo aí, porque eu não dei o dízimo. Fiquei com aquilo na mente. No outro dia eu corri e dei o dízimo. Entendeu? Então não tem nada a ver. Deus não quer esse sacrifício da sua parte. Então não adianta ser dizimista, não adianta tomar ceia, não adianta ser batizado nas águas, não adianta subir monte, peregrinação, fogueira santa, não adianta orar 3, 4 meses, não adianta, que Deus não precisa do seu sacrifício. Então o único sacrifício em que Deus aceitou foi o de Cristo na cruz. Sua morte e sua ressurreição, e acabou, Zé Fini. Então Deus não precisa de nada disso para que você alcance salvação, que é uma das mais pregadas dentro das religiões, das congregações que hoje você vê aí fora. Você precisa de um sacrifício para que você alcance a salvação. Qual o sacrifício? Todos que nós citamos aqui, inclui você ser salvo para a vida eterna. E um dos mais preciosos dos sacrifícios que os homens ensinam é aceitar a Jesus. Todos aceitaram a Jesus. Um dia você... Tem gente aqui que não aceitou Jesus? Tem? Tem algum irmão aqui presente? Aqui no YouTube não dá para... Mas aqui, fale no comentário se você já aceitou Jesus. Aqui eu acho que ninguém, porque ninguém levantou a mão. Todos aceitaram Jesus lá no sistema religioso. Todos. E aceitou que Jesus... Eu aceitei Jesus. Qual? Qual, irmã Vera, a senhora aceitou? A irmã Vera aceitou Jesus de Nazaré. Com certeza. Foi de Jesus de Nazaré. Tem o seu irmão Cunha, aceitou Jesus de Nazaré. Irmão Sandrinho. Irmão Elcio. Irmão Elcio aceitou Jesus de Nazaré. Irmã Gloriene. A irmã Gloriene aceitou Jesus e ficou Jesus de Nazaré quase 30 anos. Entendeu? Então todos os irmãos aceitaram. A irmã Cris. A irmã Cris é a esposa do irmão Elcio, viu? Para quem não sabe, ela aceitou Jesus de Nazaré também. A esposa do irmão Sandrinho também aceitou Jesus de Nazaré, que eu não sei o nome dela. Então todos aceitaram. Olha lá, o irmão levantou a mão e eu aceitei Jesus de Nazaré. Olha lá.
Entendeu? Então todos aceitaram Jesus de Nazaré lá no sistema religioso. Então, essa era o quê? Uma das armas para convencer você e lhe conscientizar que para você ter essa salvação, você precisava aceitar a Jesus de Nazaré. Ah, mas não acabou. Aí você tinha que o quê? Foi o que foi citado. Você tinha que se batizar nas águas para se tornar membro da congregação, para ser salvo. Ai, não acabou. Aí tinha um dízimo, tem que ser dizimista fiel para também ter o seu nome escrito no livro da vida. Eita, que papagaiada, viu? Então eles esquecem que salvação, a salvação da nossa, não é da sua vida carnal, a salvação do seu homem interior. Ele foi concedido pelo único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz. Então, você nunca precisou desse sacrifício carnal do homem para ter a sua salvação eterna. Porque salvação eterna não é da carne, é do Espírito. E esse Deus concedeu a todos nós que somos filhos dele como presente. Então, a salvação foi concedida pelo único e verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz. E acabou. Nada mais que isso. Salvação não é por obra. Por isso é que Efésios 2:8 vai dizer, leia lá. Se é por obra, olha lá. Mas eu estou cansado de ler isso, irmão. Mas às vezes você esquece. Você esquece. A psicóloga diz que aquilo que você repete 10, 15, 20 vezes, você memoriza e vive. Olha lá, ó. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E quando foi que esse presente foi dado por Deus? Quando Cristo morreu na cruz e acabou. Acabou. Então, na graça genuína não há sacrifícios. Na graça genuína não há escravidão, não há ordenanças. Na graça não há títulos, não há ritos. Na graça não há campanha, não há jejum, não há dízimo. Na graça de Deus, você é livre. Absolutamente livre. Então a graça, o verdadeiro evangelho, nele todos nós estamos livres. Todos nós. De acusação, estamos livres de condenação, de homens perversos, de homens fraudulentos, em que eu e você acreditávamos. Como você lê Romanos 8:33, Romanos 8:33, veja lá. Quem te acusará ou quem acusará aqueles que Deus escolheu? E quando foi que Deus te escolheu quando filho? Desde antes do que? Da fundação do mundo. E essa escolha, ela foi em carne ou em espírito? Em espírito. Porque tu é filho de Deus em espírito, não é na carne. Não, peraí, meu Giovanni, peraí. O irmão lá pregou que eu sou filho de Deus, mas ele não te explicou. Aonde é que você é filho aí, meu irmão? Ele não te explicou. Ser filho de Deus não é ser filho na carne. Ser filho de Deus é ser filho no espírito. Por isso que aqui diz, ao Romanos 8:3, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Porque a acusação carnal você vai sofrer todo o tempo. Sim ou não? Sim. E Deus não livra não? Não. Basta você andar errante.
Basta você praticar algo que não está dentro dos conformes da sua vida. E até quando você anda corretamente, você é acusado. Sim ou não? Sim. Por causa talvez da sua aparência, talvez do seu jeito de andar. Olha, aquele cara é ladrão. É ladrão. Por quê, irmão? Olha como ele anda lá, ó. Cuidado. Sim ou não? Há esse tipo de julgamento. Você é julgado pelo corte de cabelo, você é julgado porque você é cheio de tatuagem. Então essas coisas vêm de quem? De Deus? Não, vem do próprio homem. Então aqui, ó, quem acusará aquele que Deus escolheu? Então, espiritualmente falando, ninguém te acusará. Ninguém poderá levantar a voz e dizer: você vai para o inferno. Mas para o inferno a gente vai mesmo. Eita, irmão, você está se contradizendo, irmã. Irmão, falar com o irmão Elcio no comentário. Esse irmão não dá para... Mas é verdade. Todos nós vamos para o inferno. É lamentável, né, saber isso. Agora, o que é o inferno? O inferno, você vai para o hebraico, para o original, você vê que inferno é nada mais do que o quê? Sepultura. Que na Bíblia tem o nome de quê? Hades, Seol. Você não pesquisa, né? Então, meu irmão, você vai para o inferno, eu vou, irmão Elcio vai. Irmão Sandrinho vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Glória a Deus. Então quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Não há culpa diante de Deus sobre sua vida. Não há culpa. Mas os homens nos acusam. Os homens dizem que você tem que viver embaixo de mandamentos e de ordens, para que você não venha ser acusado por Deus. Mas aqui está dizendo que Deus não tem a gente diante dele como culpado. Deus está dizendo ali. Romanos 8:1. Romanos 8:1, que traz o mesmo raciocínio do que a gente está aqui falando. Agora já não existe nenhuma... Se tem dizendo nenhuma, por que é que você diz que eu tenho? Está vendo? A questão é que a gente lia e a gente não entendia como hoje entende, porque os homens manipularam a nossa mente. Eles nos fizeram entender que esta passagem aqui, ó, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidos com Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus é o Jesus de Nazaré. Foi aquele que você aceitou. Você aceitou Jesus de Nazaré, então não vai mais haver condenação sobre sua vida. Por quê? Porque você está unido com Cristo por meio da aceitação. Você levantou sua mão, declarou diante dos irmãos que quer Jesus de Nazaré. Ali você está protegido e você sabe que isso é um engano, uma mentira. Porque aqui não fala nada de carnal, e sim espiritual. Você entendia assim? Não. É questão de a metanoia, como chama, a renovação de mente por meio do Evangelho. Leia de novo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidos. Essa união não é carnal, essa união é espiritual. Alô? É por isso que não há condenação para a sua vida, nenhuma acusação chegará até você, porque a sua união com Cristo é espiritual.
E acabou. Não acabou a mensagem, acabou isso aí. Mensagem até meio-dia. Se tivermos tempo, vamos até 1. E há quem diga que não vai ficar aqui. Vou beber uma água aqui. Há quem diga. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Vai ficar até meio-dia. 1h. Hoje quem manda aqui é Cristo. Cristo manda aqui hoje. Então, diante da graça e misericórdia e sacrifício feito por Cristo, na cruz, não há mais barreiras entre o Criador e a criatura. O véu foi rasgado, tirou-se tudo, e hoje nós temos acesso direto a Deus. Para orar, pedir o que você tem que pedir, não precisando de homens, de pastores, de líderes, seja de quem for. O teu acesso com Deus, ele é livre, direto. Amém? Direto. Se Deus vai ouvir aquele por que não vai ouvir você? Se Deus vai ouvir aquele líder que diz que é o seu pai na fé, por que é que você, orando, Deus também não vai te ouvir? Se você é filho e filha dele. Porque Ele te escolheu. Você tem uma união espiritual com Cristo. Então peça a você mesmo. Faça a você mesmo. Então o véu que nos separava foi rasgado. E hoje podemos ser o que? Chamados de filhos de Deus, como ali está dizendo. Sem sacrifícios da carne. Sem nenhum sacrifício da carne, você pode ser chamado filho e filha de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13, vai nos ajudar nesse raciocínio do que aqui foi dito. Leia comigo. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios. Olha lá. Está vendo que você não depende de homem para ser chamado filho de Deus? Você não depende, varão. Você já é filho de Deus. Então eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai. De que é que fala isso aqui? Fala de quê? De carne. É de carne que fala? Não. Os irmãos estão dormindo, é? Alô? Então aqui, ó, não tem nada a ver com a carne. Tem a ver com o espiritual. Oh glória, oh terra, aleluia. Você é filho, minha irmã e meu irmão, de Deus espiritualmente falando. Então homem nenhum, ou nem ninguém poderá dizer que você não é filho. Muito menos seus sacrifícios em vão em que você fez ou continua fazendo. Paulo diz que tudo que ele aprendeu lá com os fariseus lá na escola em que ele estudava era como que esterco, servia para nada depois que conheceu a graça. A mesma coisa é na sua vida. Quando a graça chega, cai por terra, cai por terra. Não serve para nada aquilo que um dia você viveu lá no sistema religioso. Hoje a sua vida é completamente diferente. Entendeu? Hoje você vive pela graça, pelo Espírito. Então João 1, verso 12 e 13, ele diz: porém alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais.
Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Tem mais? Tem mais? Faça o que é direito. Faça o que é direito e justo. Pois... Atente aí para isso aí, irmão. Atente aqui. Preste bastante atenção. Atente para isso aqui. Olha lá o sacrifício que Deus quer, que Deus agrada a Deus lá. Olha lá. Mas o Senhor disse que era o único foi de Cristo. Mas tu não quer fazer sacrifício para Deus em graça? Tu não quer? Tu não quer? Não, eu quero. Então faça isso aqui, ó. Porque tem graça, tem gente que quer fazer sacrifício. Mas se você não quer, então faça isso aqui, ó. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que o quê? Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Seja direito e justo. Direito e justo. Quando comprar, pague. Não passe calote nos outros, não. Não seja mentiroso, falso. Isso aí agrada a Deus, porque são os atributos de quem? Do homem, de Deus. Deus é justo? É. Direito? É. Verdadeiro? É. Sincero? É. Então faça. Faça e você vai estar oferecendo um sacrifício a Deus. Faça isso aí, ó. Pô, como o irmão Elcio chegou aqui e disse, vive a graça, aceitou a graça, mas quando sai a vida continua a mesma coisa. Mentiroso, falso, desonesto, picareta, compra e não paga, enrola as pessoas, briga com os sentimentos das pessoas. O senhor hoje está coisado, estou mesmo. Aqui, ó. Provérbios 21:3. Provérbio 21:3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifício. Então, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. E se você quer viver, você faz o que aqui está mandando você fazer. Tá? Mas não significa que se você for direito, justo, você vai ter de Deus aquilo que você quer ter na hora que você bem quiser. Negativo. Tem um tempo de Deus na sua vida, você tem que esperar. Agora, viver honestamente e reto diante de sua vida, isso é uma obrigação sua e minha. E isso agrada a Deus. Deus gosta, Deus recebe, porque você é uma pessoa reta diante dele e diante dos homens, diante do seu semelhante. Hebreus 13:16. Hebreus 13:16 diz: esse é o raciocínio do primeiro. Se você quer fazer sacrifício, quer viver uma vida de sacrifício em graça, você quer? Quer? Então faça o primeiro que a gente leu. Quer fazer ser justo e correto, não só diante de Deus, mas diante do seu semelhante. E esse agora traz o mesmo raciocínio. Leia Hebreus 13:16. Não deixe de fazer o bem. Agrada a Deus? Não? Agrada. Fazer o bem agrada a Deus. Vamos lá. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam ao pastor. É o pastor? É a Deus. Olha lá, olha lá. Não deixe de fazer o bem, você tem que fazer o bem e ajudar aqueles que precisam em suas necessidades. Você faz? Não faz não? Passa a mão pela cabeça? Desvia? Não ajuda?
Pois é, tu está fazendo errado. Olha lá o sacrifício lá. Você não quer viver o sacrifício? Carnalmente falando? Faça isso aqui e você vai agradar a Deus. Porque não se agrada a Deus dando dízimo, tomando ceia, subir no monte, orando e tal, e ser um hipócrita mentiroso, que é a mesma coisa. Um falso, cheio de roupa comprida, com a camisa missionária dos meninos, ou dirigente de circo de oração, presbítero, tem presbítero caloteiro, mentiroso. Tem uns 2 lá que estão me devendo até hoje. Também tomou emprestado e não me pagou. Até hoje, não vou citar o nome aqui não, para não estreitar. Foi consagrado, botaram a mão na cabeça dele, eu até fui para a consagração do abençoado, os 2. Tomou o dinheiro emprestado, irmão Sandrino, até hoje. O outro tomou dinheiro emprestado de meu guarda-chuva e levou e não me deu mais. Presbítero mentiroso, todos eles, em termos de título. Como pessoa eu não conheço a todos, mas os que eu conheço eu largo o verbo. Acabou. Que eu não vou julgar quem eu não conheço. É presbítero, mas às vezes é uma ótima pessoa. É uma pessoa honesta, sincera. Não é desse que eu estou falando. Estou falando dos picareta mentirosos. Então, meu irmão, se você quer viver o sacrifício para agradar a Deus, deixe de tomar ceia, dar dízimo, ser batizado. Não viva nada disso, mas vive isso aqui, ó. Faça o bem a quem precisa, ajude os necessitados, porque isso agrada a Deus. Esse é o sacrifício que nós em graça temos que viver. Acabou? Não, ainda tem. Então a religião, irmão, através de suas ações e pregações, que são os sacrifícios, Então eles mostram que o sacrifício de Cristo na cruz não teve valor nenhum. Por suas pregações e ações, eles dizem que o sacrifício de Cristo foi em vão, não valeu de nada. Só que quando você vai para o Evangelho da Graça de Deus, quando você vai, veja o que é que vai dizer. Como é que eles dizem que o sacrifício de Cristo não valeu de nada e que você tem que continuar praticando pelas pregações e ações deles? Correto? Que eu e você vivíamos por muitos anos. Ou vivemos por muitos anos. Muitos anos. Eu 18, outro 20 e aí foi. Mas abra comigo Colossenses 1. A Colossenses 1, verso 13 e 14. Vai contrariar tudo o que eles ensinam, por meio de suas pregações e ações. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E é Ele quem nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados continuam na nossa vida. Você tem pecado em sua vida? Tem? O pecado, qual é o pecado da sua vida? Fala aí no comentário. Qual é o pecado que você comete? Fale na sua vida. Por quê? Deus está dizendo aqui que você diante dele não tem pecado. Está dizendo aqui. E se você se chama um pecador e você se acha um pecador, eu lamento dizer, em graça você ainda vive as ações que o sistema religioso sempre ensinou. Leia de novo.
Ele nos libertou. Você é ou não é liberto? Está dizendo que você é. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Liberto da escuridão, de toda a ordenança, de toda aquela coisa que o homem colocou sobre nossas vidas. Ele nos libertou. E Ele quem nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Todos eles. Não existe pecado diante de você. O que existe é o erro de alvo. É obra da carne. É aquilo que você pratica carnalmente falando, humanamente falando. Você erra o alvo. Você tenta acertar amanhã, você acerta hoje, amanhã tu erra. E aí você vai tentando acertar, consertar aquilo que é erro carnal. Tomar uma cervejinha não é pecado espiritual, não é pecado diante de Deus. É um erro da carne, quando se trata de viver uma vida para Deus. Então é proibido eu tomar uma cerveja? Não. Mas você toma se você quiser. Porque tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe permite. Amém. Então você não pode fazer qualquer coisa com a vida que hoje você vive. Seu padrão espiritual, uma vida espiritual. Então você não pode sair por aí praticando qualquer coisa, ou fazendo qualquer coisa, que aí tu vai errar o alvo carnalmente falando e vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Não que diante de Deus tu seja um pecador e condenado ao inferno de castigo eterno. Hebreus 10:14 vai contrariar aquilo que eles pregam e aquilo que eles praticam. Hebreus 10:14. Assim como um sacrifício só, assim com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Então, uma vez sem pecado, uma vez purificado para sempre. Efésios 1:7. Leia lá. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos o quê? Libertos. Libertados ou libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Então foi esse benefício que a graça trouxe ao seu coração, à sua mente, de saber que você já foi liberto, que você não tem pecado, que você é perdoado diante de Deus. Mas eles ensinam por meio das práticas e pregações de que você ainda é um pecador e que precisa viver uma vida de sacrifício. Só que o Evangelho diz que não. Então, queridos, hoje em graça, não seguimos a quem? A Jesus de Nazaré com aquela aceitação. Não seguimos. Seguimos ao Cristo ressuscitado, não por obras mortas. Seguimos ao Cristo ressuscitado por fé, não por sacrifícios. Correto? 2 Coríntios 5,16. Olha lá. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas. Está vendo lá? Quando julgarmos alguém, e se antes de nós termos tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com regras humanas. Não vou ler de novo, estou meio atrapalhado aqui. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós nos termos tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Então não há mais julgamentos
humanos. Humanamente falando, não há mais julgamento. É porque a gente está acostumado a ler uma tradução mais, né? Aí eu troquei, eu próprio estou começando a me atrapalhar. Mas tudo bem, os irmãos já entenderam que não há regras humanas. Está vendo aqui? Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Regras humanas é julgar pela aparência, é achar que a pessoa é por aquilo que você não conhece, por aquilo que você está vendo. Então não vamos mais julgar dessa maneira, porque o julgamento da religião, do sistema religioso, é justamente ao contrário daquilo que o Evangelho nos ensina. Quando você não faz parte de uma regra que eles lá implantam, então você é julgado como pecador, como desviado e etc. Mas hoje, em graça, diante de Cristo, não somos mais julgados desta maneira, por homem ou por ninguém. Glória a Deus. Então, nós já estamos quase encerrando. A religião colocou os filhos de Deus em um jugo de escravidão. Éramos escravos. Mas hoje, muitas igrejas trazem os filhos de Deus de volta à lei com jejuns, batismo, essas ações aqui que nós falamos. E a prova disso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados. Aí eles dizem que a gente tem pecado. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta, que é o sacrifício que Deus se agrada diante de você. Vamos lá. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, eles têm o poder e o equilíbrio de trazerem os filhos de Deus a viverem completamente ao contrário do que aqui está escrito. Por meio de seus sacrifícios, em que eles criam, onde Deus não está nem aí. O que acontece é que eu e você vamos viver uma vida de escravidão a vida toda, se não abrirmos as nossas mentes. E graças a Deus por aqueles que já têm a sua mente iluminada e que vivem a graça de Deus nesses dias de hoje. Quando você vive as obras ou os sacrifícios que Jesus cumpriu, você está chamando ele de quê? De mentiroso. Assim como eles chamam por meio das suas ações e pregações. A mesma coisa você faz quando você vive hoje, principalmente você que conhece a graça de Deus. Quantos aqui têm saudade do culto de libertação? Eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma, não tenho saudade de nada. Tem alguém aqui? Um segundo para você raciocinar. Se tem, levante a mão. A gente vai orar por você aqui. A gente vai orar por você. Vou pegar um copo de água gelado ali. Vou tacar na tua cabeça e você vai acordar logo. Tem alguém aqui? Está com saudade do culto de libertação? Não, né? Amém. Glória a Deus. Então, quando você vive essas práticas, você está chamando Cristo de mentiroso, de que o sacrifício dele não valeu de nada. Então, espiritualmente, você não precisa pagar ou dar dinheiro, ou ser batizado, ou qualquer coisa parecida, para alcançar algo de Deus. É só fazer o pedido com fé, porque você tem um livre acesso a Deus. O véu foi rasgado, toda a barreira foi tirada. Então você tem um acesso direto a Deus. Basta você pedir com quê? Com fé, crendo, acreditando que Ele vai te conceder. Mateus capítulo 10, verso 8 diz isso. Olha lá. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, dê sem cobrar. É de graça.
A graça não é cobrada, a graça é de graça. Mas é preciso de quê? Se encaixar naquilo que é baseado a Cristo, e não ao homem, e não à religião. Existe o sacrifício do homem para se adequar à graça? Sim, foi dito há pouco instante. Precisa ser reto, honesto, sincero, verdadeiro. E você está vivendo a graça. Sacrifícios que agradam a Deus e não aos homens. Mas se tu quer viver de sacrifício, viva a retidão, a honestidade, a sinceridade, e você agrada ao Senhor. Glória a Deus. Então essa, meu irmão, são regras que você tem que viver na graça. Não, mas o irmão pregou que quem está em graça é livre, tem liberdade, não para viver o que você quer em carne. Aquilo que você vive, o que você quer em carne, você vai pagar o seu preço, as consequências daquilo que você praticou. O que a graça ensina é você ser diferente, viver as coisas da carne, mas não causar, para não causar, viver as coisas da carne sem causar consequências para a sua vida. Você entendeu aí? Prendeu aqui um pouco a língua, mas deu para entender. A professora está ali me olhando, eu estou indo bem. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos encerrar agora. Todas as vezes que você praticar os rituais e preceitos da lei, como já foi dito, da lei de Moisés, você não deve se esquecer que você ainda tem um véu que lhe impede de enxergar a graça de Deus. E esse véu é justamente o que a gente terminou de falar. É viver as ações do sistema religioso e pregar essas ações. É você viver em graça e ao mesmo tempo viver os preceitos da lei. Então tu ainda tem um véu. E o que eu mais acredito, preste bastante atenção, que ainda existe irmãos assim, infelizmente. Irmãos que um dia conheceram a graça de Deus, irmãos que um dia tiveram as suas mentes transformadas, irmãos que foram libertos da opressão, da obrigação do homem, e hoje, infelizmente, por acharem que a graça é sem sentido, porque não tem o culto das mulheres, porque não tem o ciclo de oração, porque não tem isso, porque não tem aquilo, e você termina achando que se cansou mentalmente. E aí o que é que ele faz? Ele passa a frequentar de novo o lugar em que ele saiu por meio do poder da graça. Digo direto à minha esposa: eu não consigo entrar mais em um alçapão para ouvir aqueles irmãos pregar. Eu não consigo. Eu não consigo ouvir as loucuras em que eles pregam. Eu não consigo. Por isso que eu disse, eu não sinto nenhuma saudade. Mas infelizmente existem irmãos que ainda em graça sentem saudade daquilo que um dia viveu e que a graça te libertou. Aí eu lamento dizer que você ainda está com um véu sobre sua face, na sua mente. 2 Coríntios 3, verso 13 em diante. Acabou? Oxê, e o versículo? Não botou não? Rapaz, olha. Não. É o final. Mas enfim. O que é que nós aprendemos com essa reunião? O que nós aprendemos? Aprendemos que não adianta você ter uma vida de sacrifício para agradar e chamar a atenção de Deus, porque Deus não quer o seu sacrifício. Porque Deus não aceita o seu sacrifício. E se você quer viver uma vida de sacrifício, viva o que nós aqui aprendemos,
que é viver uma vida de retidão, de sinceridade diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Amém? Então essa foi a mensagem. Espero ter habido a mente daquele que ainda está com a sua mente cauterizada, fechada, bloqueada pelo sistema religioso. E o convite é que você viva a graça, meu irmão. Viva a graça de Deus. A graça de Deus é a verdade que liberta. A graça de Deus é que Ele traz diversos, aliás, todos os benefícios para a sua vida. A graça de Deus, ela não é baseada ao achismo. A graça de Deus, ela não é a teologia dos homens. A graça de Deus é um presente do próprio Deus, que é introduzido no seu espírito, onde você tem uma transformação de mente, onde o seu raciocínio, ele é lógico, e o seu culto, ele passa a ser racional, e não por emoção da fé. Então, meu irmão, viva a graça, porque a graça de Deus nos basta. Graça e paz, e até o próximo vídeo. Tchau.